Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira do tempo do Natal depois da Epifania. E o que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos recordar neste dia para vivermos verdadeiramente a fé, o seu Santo Evangelho? Quem nos conduz hoje no Evangelho é novamente São Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, este evangelho conhecido nosso, há muitos sinais que talvez nos passassem ou nos passam desapercebidos, porque, como bem sabemos, o Senhor realizou este milagre, esta obra. Mas é também um fato que recorda aquilo que é a nossa vida. Vemos um leproso, e os padres da igreja o que dizem? Que nesta cura, neste milagre, há um significado muito mais profundo. A lepra, por sua feiura, podemos assim dizer, e repugnância que davam para aquele tempo, e causa hoje ainda muitas pessoas, por sua facilidade de contágio, pela dificuldade de sua cura, é uma imagem impressionante do pecado. O pecado é como a lepra. Todos somos pecadores e necessitamos do perdão e da graça de Deus. Então, aqui já há algo que toca a cada um de nós. Nós estamos desfigurados por aquela lepra espiritual. Por aquela lepra que destruiu e destrói cada vez mais em nós a imagem de Deus, a imagem de seu Filho amado, que foi colocada em nós através do batismo. Também nós somos como este leproso e devemos de reconhecê-lo. O mal é que muitos não reconhecem mais a lepra do pecado em suas vidas, porque é como se o pecado não existisse, como se o pecado não afetasse em nada a minha vida, mas afeta. Afeta não só a minha vida espiritual, mas também tem desdobramentos na minha vida humana, material. E nós, o primeiro passo, reconhecemos que estamos desfigurados e contagiados facilmente pelo pecado, porque tantas coisas facilmente nos corrompem. E assim, desfigurados e tão feridos, vamos ao encontro do Senhor para sermos limpos, para sermos curados. Porque até mesmo a tradução mais direta da Vulgata nos diz o quê? Que este leproso disse a Jesus: Senhor, se queres, bem podes
me tornar limpo. Me tornar limpo, é isso que pede. E ainda essa mesma tradução nos diz o quê? Que este homem chegou e não somente prostrou a seus pés, mas com o rosto em terra o rogou. Primeiro fato, este homem reconhece que Jesus é Deus. Reconhece em Jesus a natureza divina. Por quê? Porque não disse, Senhor, se puderes, intercede por mim para que Deus me cure. Não. Primeiro foi ousado. Um leproso não podia chegar perto de ninguém são, com o risco de contagiar, com o risco de sofrer ainda mais sanções do que já sofria. Estava longe de sua família, de seus amigos, de todos, de toda a sociedade, para viver com outros leprosos, quando tinha alguns outros, porque não deveria de contagiar mais ninguém. Assim, este homem teve ousadia e foi ao encontro de Jesus, não sinalizou para que Jesus se retirasse, mas sim foi ao encontro do Senhor. E nós temos ido ao encontro do Senhor com esta ousadia, com esta coragem, reconhecendo quem Ele verdadeiramente é para nós. Disse a Jesus: se queres, podes, não intercede. Mas para isso devemos de ter a ousadia e a intimidade que este homem teve com Jesus. O problema é que nem sempre somos sinceros na nossa oração com o Senhor. Nós colocamos máscaras diante do Senhor e fazemos como justamente aquele publicano, aquele fariseu e o publicano, onde não dizemos ao Senhor, Senhor, tem de piedade de mim porque sou pecador, como publicano, mas como fariseu, Senhor, olha, fiz tudo isso para o Senhor, realizei estas obras. Não, não, não. Devemos de primeiro reconhecer quem nós somos, e temos reconhecido quem somos e pedido para que o Senhor nos transforme, nos limpe, nos cure, nos santifique. Depois, não é que não podemos pedir outras coisas, mas esta é a principal coisa que nós necessitamos. O problema é que nossa humanidade não é capaz de compreender. Nossa salvação eterna está perdida se nós não somos libertos da lepra do pecado, se não deixamos transformar a nossa vida pelo Senhor. Do que nos serve, como disse Jesus, salvar a tantos ou salvar a nossa vida humana, mas perder a nossa salvação eterna? De nada. Então, primeiro passo é reconhecer quem somos. Somos como este leproso. E devemos de ter esta ousadia e esta coragem de estarmos diante do Senhor e pedirmos a cura da primeira coisa que necessitamos, da lepra espiritual. E que muitas vezes muita gente não pede. Pede a cura física, a cura de um câncer, a cura de uma doença, saúde, e isso e aquilo, e dinheiro, mas a libertação, a cura que este homem pediu de ser limpo de seus pecados, muitas vezes não pedimos. E ainda, o texto nos diz o quê? Que Jesus tocou neste homem. Ora, a lei proibia de tocar um leproso, mas, além de que não atingia aquele que com seu contato apagava toda a impureza, não podia compreender os atos que do exercício da caridade se praticassem a bem da cura corporal da salvação das almas. E é isto que Jesus realiza. Ele toca este homem, mas ele não se contagia com o pecado. Simplesmente ele purifica este homem da sua enfermidade, da sua imundície, poderíamos assim dizer, e da nossa imundície espiritual, se recorremos a ele. E recordemos, ainda o Evangelho vai mostrar no final daquilo que escutamos, mas onde o Senhor nos toca, senão no sacramento da confissão, ao qual recebemos, e onde ele manifesta realmente esse toque profundo em nossa alma, nos perdoando dos pecados e nos purificando para estarmos novamente em união com ele e com os irmãos? Sermos restituídos à sociedade de fé a qual pertencemos dignamente como filho pródigo? É ali que o Senhor realiza de modo grandioso esta obra de salvação para conosco.
Realiza também pequenos atos quando estamos diante dele, na sua presença, e não podemos nos confessar e não estamos em pecado mortal, mas mesmo assim estes pecados devemos de levar ao Senhor e temos ido ao seu encontro. E vemos que Jesus não precisava se servir destes meios exteriores, tocar este enfermo e colocar a mão, bastava uma palavra e a vontade dele seria realizada. Mas por que ele o toca? Desse modo, ensina que a santificação interior do homem, da qual a cura das enfermidades é simples figura, também se operaria em seu reino por sinais exteriores, de uma graça invisível, produzindo eficazmente o bem espiritual, que é o que existe na Igreja, os sacramentos. Então, o Senhor realiza aquela cura do homem interior, aquilo que necessitamos para a nossa salvação, muitas vezes por meio de gestos exteriores, em especial os sacramentos. E temos buscado os sacramentos no plural, porque infelizmente as filas de comunhão estão cheias e as de confissão vazias. Temos nos confessado? Temos buscado o sacramento da reconciliação para retornarmos, repito, à união com Deus e à união da sociedade cristã com os irmãos, curados, limpos da lepra, do pecado? Segue ainda, dizendo que imediatamente a lepra o deixou. Assim como imediatamente que recebemos a absolvição dos pecados, o pecado nos deixa. E somos assim restituídos à dignidade de filhos de Deus que recebemos no batismo. Mas Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação prescrito por Moisés como prova da tua cura. Jesus, por que proíbe este homem de dizer aquilo que aconteceu? Faz esta proibição para nos ensinar a praticar o bem sem ruído nem ostentações. Deus fará conhecidas as nossas obras, por mais que as ocultemos, quando assim convier a sua glória e a salvação do próximo. E Jesus, ao longo do Evangelho, renova várias vezes esta proibição. Nós, no entanto, temos, assim, ocultado, silenciado as nossas boas obras, para que o Senhor as faça conhecidas, sem que nós nos exaltemos e queremos ser glorificados, louvados por aquilo que fazemos? Infelizmente, por onde passei ou aonde vivi, sempre se encontra gente dentro da igreja, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque olha, eu dei meu tempo, olha, eu dei a roupa lá para venda, olha, eu fiz. Não é isso que o Senhor nos pede, irmão e irmã. As boas obras de Jesus nos pede que sejam silenciadas e pratiquemos sem ruídos, nem ser ostentado, mas quantos cristãos hoje fazem ruído e ostentam as boas obras? A troco de quê? A troco de quê? De serem reconhecidos como bons? Perderam toda a graça da salvação. Perderam a graça no céu, porque já conquistaram o que queriam nesta terra. Silêncio, façamos obras. Vou dar o exemplo. Em minha terra natal, existia uma senhora muito conhecida em toda a cidade, e já idosa, viúva, sem filhos, bem centrada na sua vida familiar, com seus familiares que não moravam na mesma cidade, mas acabou vindo a falecer por sua idade e doença. Quando faleceu, foram mexer nas coisas dela e assim dar fim nestas coisas e descobriram quantas obras de caridade aquela senhora praticava. Sem haver falar para ninguém. Simplesmente realizava a caridade, o amor de Deus para com todos. E era uma pessoa de muita devoção e fé, sempre na igreja, antes da missa, rezando o seu terço antes de começar a missa lá, sozinha, no seu cantinho da Capela do Santíssimo, onde sempre gostava de sentar, ou depois na Capela de Nossa Senhora, e ali, rezando diante do Senhor, sempre silenciosa, e realizou este ato de amor de Deus para com o próximo,
sem fazer nenhum barulho. Também nós temos feito assim como o Senhor nos pede hoje no Evangelho. E, ainda mais, o que diz Jesus? Que vai apresentar aquilo que a lei mosaica havia pedido, fazer oferta. Se era rico, deveria de fazer o quê? Deveria de ofertar 2 cordeiros, uma ovelha e 3 medidas de farinha de trigo e uma de óleo. E se pobre, um cordeiro, 2 rolinhas ou 2 pombas e uma medida de farinha e uma de óleo. Por que o Senhor manda que ele faça isso para dar testemunho? Para que a cura do leproso servisse de testemunho aos sacerdotes da onipotência de Jesus e, portanto, da sua missão divina. E o comparecimento diante deles era também um testemunho de que o Salvador não dispensara da observância da lei. O Senhor não nos dispensa da observância da lei, como somente porque nós realizamos boas obras, porque nós rezamos, porque isso ou aquilo. Não. A lei, a santidade é para todos. O Evangelho é para todos nós. E temos dado este testemunho. Devemos de, então, compreender aqui que o Senhor nos pede, em especial a nós católicos, que nos dirijamos ao sacerdote, não só para dar testemunho, mas também para recebermos a graça do próprio Cristo através da pessoa do sacerdote. E temos ido? E Jesus diz o quê? Ainda o texto diz o que mais? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Jesus nos dá, alternativamente, o exemplo da vida ativa e da vida contemplativa, para que nem pelo amor e exercício da meditação se esqueça e omita a caridade para com o próximo, nem ao cuidado de fazer, servir e fazer bem aos outros se sacrifique inteiramente o dever de meditar na própria salvação. Isso quem recorda é São Beda. De uma outra forma, dizia meu mestre de noviços, às vezes necessitamos deixar Deus por Deus, Deus na contemplação para encontrá-lo na ação, e Deus na ação para encontrá-lo na contemplação. É necessário um equilíbrio na nossa vida. Infelizmente, algumas décadas atrás, uma certa identidade teológica dizia que minha ação já é minha oração. Não, não é verdade. E São Beda vem ao encontro e esta frase do meu mestre de noviços também. Devemos de ter tempo de meditação, oração e também praticar a caridade, o amor para com o próximo. Mas não podemos ficar nem só numa coisa e nem em outra, justificando as coisas. E temos buscado este equilíbrio na nossa vida? Ou nossa vida está no muito fazer, fazer, fazer e pouco rezar? Ou ainda no muito rezar, rezar, rezar e pouco agir? Não podemos. Devemos de encontrar o equilíbrio como Jesus também fazia na sua vida. E por fim, a primeira leitura, continuamos na carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Por que diz isso São João para nós? Porque haviam aqueles que diziam que Jesus havia sido adotado por Deus Pai no momento do batismo e sido abandonado antes de sua cruz. São João, evangelista, está dizendo: não, de modo algum. O Espírito Santo uniu o batismo e o sacrifício de Cristo. E tudo isso dá testemunho de Cristo. Não podemos negar nenhuma coisa e nem outra. Assim como muitas vezes, muitos hoje negam os sofrimentos de Cristo para buscar somente o Cristo ressuscitado à glória. O Cristo sem cruz. Não existe Cristo sem cruz. Cristo passou pela cruz. É necessário que abracemos a totalidade da vida de Cristo também para a nossa vida, reconhecendo que o servo não é maior do que o Senhor. Aquilo que o Senhor passou, também passaremos de um modo diferente, mas todos passaremos na nossa vida.
E então segue mais adiante São João. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E o último versículo é um resumo de toda a obra que até agora estávamos meditando nestes capítulos. Mas quem tem o Filho tem a vida. Ter aonde? Dentro de si, na sua vida, vivendo a vida do Filho em si. Quem tem Jesus, vive como Jesus, se transforma em Jesus, alcança a vida eterna. Quem não tem, perde a vida eterna. E como está o nosso esforço, a nossa busca da vida espiritual? Estamos cada dia nos esforçando em nos assemelhar ainda mais a Cristo em todas as áreas da vida? Caso contrário, não alcançaremos a vida eterna. E aqui vem justamente em contrário a muitos que dizem: não precisem. Não, é necessário. E quem nos ensina é São João. E o resumo é: eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Possuímos a vida eterna se vivemos como Filho, no Filho e para o Filho. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a encontrar em nossa vida, primeiramente, o reconhecimento de quem somos diante de Deus, das lepras que ainda nos afastam do amor divino do Senhor, e termos assim, com este reconhecimento de que nós somos, a coragem e a ousadia de pedirmos ao Senhor que nos toque e nos cure. E sendo tocados pelo Senhor, sigamos o seu modelo de vida, o seu exemplo de testemunho e vivamos o equilíbrio da vida de oração e serviço, para que, realizando tudo aquilo que o Espírito Santo nos impele a fazer e rezando da forma que ele nos ensina a rezar, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, um excelente dia a todos.